Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje estamos discutindo o atendimento ao adolescente infrator. Nossa entrevistada é a juíza da Vara Infracional titular de Belo Horizonte, Vara Infracional da Infância e da Juventude, Valéria Rodrigues. Doutora Valéria, no bloco anterior, então, a senhora ficou de contar para nós qual que é o perfil desses adolescentes infratores. Bom, os adolescentes que são encaminhados para o centro são adolescentes de a faixa etária de 15 a 16 anos, tá? É o maior volume que a gente tem, lógico, é de 12 a 18, mas a maioria está na faixa entre 15 e 16 anos. 90% são do sexo masculino. O índice de envolvimento do sexo feminino é muito pouco. A escolaridade deles, apesar de eles estarem na quinta, sexta, sétima série, mas o nível de aprendizado é baixíssimo, mal sabem escrever o nome. O índice de evasão escolar é muito grande, porque um sinal da criminalidade é você abandonar os estudos, que é incompatível, né, os dois caminhos. E são pessoas de classe econômica menos favorecida. São as que são levadas ao Poder Judiciário. Sinaliza aí que faltam políticas públicas de educação também. Eu acho que a política pública principal na vida de todo mundo é a educação. Eu acho que quando você tem uma educação séria, comprometida, o conhecimento leva você a mudar seus caminhos. E uma coisa que eu vejo muito lá dentro, que se a gente tivesse políticas de educação voltada mesmo para o investimento, por exemplo, a escola integral para o adolescente, porque o filho de pessoas mais favorecidas economicamente, de manhã está no balé, está no judô, ele tem uma ocupação. E as pessoas menos favorecidas não têm onde deixar os filhos. Então, quando eu falo escola integral, numa parte do dia ela ter aula, né, convencional, mas dentro da escola, depois do outro horário, ser oportunizado ela outras atividades extracurriculares, mas que mantém esse jovem ocupado. Nós temos que investir na educação. Eu abri o programa aqui perguntando se o país estaria perdendo os jovens para o tráfico de drogas. Esses atos infracionais estão relacionados com as drogas? Eu acredito que todos os atos infracionais estão relacionados com a droga. Mesmo o furto, o roubo, eles estão relacionados com a droga. E de 2 anos e meio para cá, os jovens que praticavam, a maioria dos crimes eram contra o patrimônio, né, que era o furto e o roubo. Hoje, 60% dos adolescentes apreendidos têm envolvimento com a droga. Eu não falo nem que eu vou dizer que eles são traficantes, porque na minha visão, traficante é o adulto que usa o adolescente para ou guardar a droga, ou transportar, ou até vender. Eles têm um envolvimento com o tráfico de drogas muito grande. É uma facilidade, é uma fase que eles estão passando de querer consumir, de se afirmar no grupo. Então, o tráfico oportuniza isso para eles de uma forma errada, mas na visão deles, eles se sentem, né, reconhecidos, se firmam perante aquela comunidade. Então, é uma forma muito fácil de eles migrarem para o tráfico. Fora o que eu falo, com a ausência de políticas públicas, conjuga esses anseios internos deles da adolescência com a falta de orientação e de oportunização para eles. E a senhora destacou no primeiro bloco, um terceiro aspecto também, seria a permissividade da legislação, excesso de recurso até de tolerância com a criminalidade. A senhora acha que a legislação tinha que ser mais rigorosa? Eu acho que ao invés de a gente estar preocupado em diminuir a maioridade penal, eu acho que tinha uma solução muito mais eficaz para o Congresso, que aqui eu deixo minha sugestão, é simplesmente acrescentar um artigo no Código Penal. Todo adulto que usar adolescente e criança para a prática de crime, a pena tinha que ser em dobro. Seria isso muito fácil, não é só crimes hediondos, não. Qualquer crime ficaria ali na parte geral do Código Penal. O aumento de pena em dobro para os adultos que aliciam, que usam crianças e adolescentes na prática de crime. Sem direito à progressão. Eu acho que não tem que ter. Eu acho a nossa lei de execução penal muito permissiva para o preso. Eu acho que nós temos que rever nossa lei de execução penal e diminuir essa quantidade de benefícios que é dado ao preso, que eu acho que não recupera e estimula muito mais a criminalidade e a reincidência. Doutora Valéria, eu gostaria agora que você fizesse a indicação de leitura no nosso quadro O Pensamento Literário. Bom,
eu tenho 2 livros de cabeceira, né, aos quais eu trabalho com eles diariamente, porque eu acho que, é o que eu falei, infelizmente ainda se usa muito a doutrina do Código de Menores, nós já temos 20 anos de estatuto. E eu tenho 2 autores, são gaúchos, um é procurador de justiça, o doutor Afonso Conzen, que tem um livro excelente, que é a Pertinência Socioeducativa, Reflexões sobre a Natureza Jurídica das Medidas Socioeducativas, e o outro livro, que é um colega, um juiz, também gaúcho, onde ele aborda sobre a justiça, a responsabilidade penal juvenil. Então, são 2 livros que eu acho que dos juízes, aliás, todos os operadores de direito, advogados, promotores, defensores, eu acho que todos que lidam na área infracional deveriam ter esses livros na sua cabeceira, porque são livros assim primordiais para o aprendizado do estatuto e a compreensão, né, das normas e execução das medidas. E é importante para o magistrado estar sempre se atualizando, uma formação continuada. Acho, porque houve mudanças drásticas no estatuto, principalmente na parte de responsabilização penal do adolescente, e que a gente vê que ainda se aplicam regras do Código de Menores que não existem mais. Então, eu sei que nós temos muitos processos, mas a gente nunca pode abandonar a nossa reciclagem, nosso estudo, aprimoramento, ele tem que ser constante. Já tem informatização vindo aí, busca mais recursos de atualização. Com certeza. Né? Doutora Valéria, a senhora é titular da vara infracional, mas Belo Horizonte tem outra vara também da infância e juventude, a vara civil. Vara civil. Qual é a distinção e o desempenho de uma e de outra? A vara civil cuida da criança e do adolescente em situação de risco. E também aí aborda aqueles aspectos da guarda, da tutela, da adoção, do abrigamento. Então, cuida de toda aquela criança e adolescente que está em situação de risco. Já a vara infracional, ela cuida especificamente do adolescente entre 12 e 18 anos que praticou crime, ato infracional. Muito bem. E as 2 varas podem julgar situações de adolescente infratores? Não, só a minha Só que julga adolescente que praticou ato infracional. Muito bem. Eu conversei aqui com a juíza Valéria Rodrigues, que é titular da Vara Infracional da Infância e da Juventude de Belo Horizonte. Falamos aí sobre o atendimento ao adolescente infrator e o primeiro aniversário aí do Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Infrator de Belo Horizonte, o CIA-BH. Doutora Valéria, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-la aqui. Obrigada. Bom, e nós ficamos por aqui. Se você quiser participar do Pensamento Jurídico, escreva para o pensamento@amages.com.br. pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.